esse espaço ele tem uma materialidade muito específica aqui na escola. Sobretudo esse ano, a gente tem meditado muito nessa interação do espaço com os modos de habitá-lo. Enquanto a gente tem aqui este espaço que nós estamos, que é o casarão, como espaço que configura uma certa relação com a tradição da escola, com a sua origem, com a sua antiguidade, né? com o tempo, com o passado. Então esse casarão que a gente sempre o identifica como a madeira e o barro, né? O tijolo, a alvenaria, o clássico, ele está em contraposição e ao mesmo tempo em diálogo o tempo todo com aquele prédio que está imediatamente à sua frente, que é o prédio que o Cruxim desenhou, onde prevalece o moderno, o aço concreto, as janelas todas abertas, os corredores abertos, nada é interno, tudo é externo. Então ele tem essa relação muito forte entre a tradição que se preserva, mas também os ensaios de modernidade, as suas provocações de modernidade, que esse espaço que está aqui imediatamente em frente suscita em nós, né? De rompimento com o clássico. E ao mesmo tempo nós temos atrás de nós o espaço de um circo e de um parque de areia que nos traz o lúdico. Então a gente sempre transita dessa memória forte, né, do lúdico que vem junto com as metáforas do circo, do tradicional que vem com esta casa, com essa arquitetura que nos leva a um passado, e com esse lugar que está aqui na frente, que é o que nos convoca aos ensaios de futuro, né? Nos convoca a pensar o tempo que há de vir, ou os desafios do tempo presente, da modernidade. É muita coisa, gente. É uma vida inteira. Olha, eu estava olhando outro dia uma foto 3x4 que está no meu registro de contratação aqui. Era uma menina, Lu. Cara da Bia. Era uma menina com um macacão jeans, cabelinho cortado, meio Sandy Júnior, sabe? Aquela coisa que fazia assim. Mas é assim, é uma vida. Eu vejo, quando eu olho para isso, eu vejo assim, a minha vida, né? Eu entrei aqui para terminar o estágio da faculdade. Eu vim terminar o estágio e depois, aqui no Fundamental 1 não tinha artes. Quem fazia as aulas de arte eram as professoras de sala. E aí eu era estagiária, eu já me formei e aí fui ficando aqui para fazer artes no Fundamental 1. Depois tinha uma professora que era do Fundamental 2 que saiu, aí eu fiquei Fundamental 1 e Fundamental 2. Você tá boa? Olha, Ana! Trabalhava bastante, mas era muito bom. Festa junina, gostava muito de fazer coisas para os professores, de fazer comida, de cuidar de todo mundo, cuidar dos alunos, né? E gostava muito de tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia aqui foi de coração, era assim minha vida. Eu cuidava mais do colégio do que da minha casa. Eu vim para cá, eu fazia PUC e tinha que fazer o estágio para me formar. E aí me indicaram São Domingos. E eu vinha para cumprir as horas e eu ficava no ensino médio, ficava no Fundi 2 com a teacher Cida, né, que era outra figura, e fiquei. Aí quando acabou meu estágio, falei, valeu, muito obrigada, vamos embora. E no dia seguinte me ligaram e falaram, olha,
nós estamos precisando muito de um professor de inglês para o ensino médio, porque a professora teve que sair, e aí eu vim provisoriamente, e 21 anos e quase 22, que provisoriamente eu vim, me apaixonei. É como se fosse a nossa segunda casa mesmo, não é só papo, não. O Colégio São Domingos foi o que me proporcionou a maior experiência, a maior e melhor experiência educacional, profissional, educacional, né? Pelo tempo maior que eu fiquei nessa escola, mas também por ter muito mais clareza dos objetivos que interessavam para uma gestação na educação, né? Uma gestão nunca é gerenciamento, né? Eu sempre penso que gestão tem a ver com os gestos que são referenciais e tem a ver com gestação, né? Então eu sempre me preocupei com essa questão, que era o que nós estamos gestando na escola que eu passei a gerir, né? Eu tenho um filho que estuda no colégio, né? Desde que nasceu, praticamente. Ele já fazia parte da comunidade. Ele é a encarnação mais literal da ideia de gestação, de gestor como gestador. Então, e ele tem hoje 6 anos de idade, está no colégio, já fez hoje, agora nesse final, ele termina a educação infantil. E eu mudo o meu lugar, né? A minha posição dentro em relação à escola, que é aquele que vem buscar, que vai levar, que vem as mostras, etc. E o fato de eu mantê-lo no colégio tem tudo a ver com essas experiências que nos formaram, a ele também, porque ele viveu isso tudo ao meu lado, né? E então tem algumas coisas que ele é capaz de falar sobre a escola que eu espanto, mas é porque ele nos ouviu falando. Eu e a mãe falávamos do colégio na frente dele e tudo mais. E que ele vai confirmando também nas vivências que ele vai tendo na escola, nas classes dele, com os colegas. Então hoje eu estou ali numa outra condição, assistindo ao colégio, mas com todas essas marcas, né, na memória de coisas que foram possíveis enquanto eu estava lá. Então, quando eu entrei aqui, teve o desfile para escolher o uniforme. Eu cheguei em 99. 99? Eu levei um susto, achei que não ia ficar. Aí depois eu fui conversando com eles, fui percebendo que eu podia me aproximar, porque na escola tradicional você não faz isso. Aqui não, aqui você podia conversar, perguntar, porque o que está acontecendo, a gente é muito próximo, né, dos alunos, então eu acho que isso facilita muito. É diferente quando você vai para uma outra escola que o aluno fica lá e a sala dos professores é trancada e eles não podem entrar. Aqui não, eu acho que isso também favorece. É uma outra marca. É outra marca. Porta da direção aberta. Aberta, tudo aberto, coordenação. Não tem a escuta. Tem escuta, tem acolhimento, né? No momento que a gente estava frágil, né? E foi um momento assim que todos os professores eram chamados e para uma conversa com a direção na época, dizendo: você acredita que a gente vai conseguir, né, manter essa escola, quer entrar nessa luta junto, senão você segue. E aí a gente se uniu, as famílias, Dom Evaristo Arnes na época, e noites aqui no bar, aqui na esquina, com as famílias, conversando, planejando a próxima luta, quem a gente ia. Fomos atrás de todos os pais que tinham as cotas, encontramos alguns e eles se juntaram a nós, enfim.
E aí conseguimos, mantivemos a escola aberta e começamos a brigar por alunos mesmo. Eu lembro que a sala que eu tive nesse ano era uma sala de 5º ano com 5 alunos. 5 alunos, e eram 5 crianças, filhas dos pais que ali estavam junto com a gente, lutando pela manutenção da escola. A situação da escola estava num momento de crise muito grande, né? A escola estava perdendo alunos, estava diminuindo o número de interessados e etc, né? E assim, a ponto de se extinguir. A conversa naquela ocasião era se o São Domingos continuaria ou não continuaria, né? A escola estava por fechar. Entendeu-se que ela necessitava, né, de uma renovação. Entendeu-se quem? Né? Basicamente, quem fez essa gestão foi através da PUC. O professor Marcos, né, teve um papel fundamental nisso. Ele era ligado à reitoria, né, da PUC, né, e essa decisão de renovar, né, veio dali. E achou que o nosso trabalho encaixaria, né, para um edifício, uma escola, né, onde você tinha um prédio antigo, né, que era a antiga residência, né, e também havia necessidade de se pensar um prédio novo. Assim, acreditando que seria uma escola maior do que já era, e quando eu vejo o que essa escola é hoje, eu fico tomada. E quando penso assim, eu entrei professora aqui, fui transitando em diferentes, para além de professora do Fundi 1, fui para Fundi 2 e participava de um monte de projeto. Sempre me sentia reconhecida, assim, um desejo de querer mais. Sempre falo, quanto tempo? Por que você está aqui há tanto tempo? Porque todo dia era mar novo, sabe? Tem um grande número de pais e mães que chegam aqui a pé, que param o carro meio longe e se dão ao trabalho de andar um quarteirão, meio quarteirão e chegar com a criança na porta. Isso é incrível, mas mostra uma relação de pais e filhos. Pais, mães e filhos e filhas, né? Mostra uma relação de afeto, de carinho, de educação, que é diferente você chegar numa escola apressado com a hora do trabalho, da reunião, parar o carro, abre a porta de trás, tchau, tchau, filho, tchau, e vai embora. E outra coisa, você se dar ao trabalho de acompanhar, de chegar, e a porta da escola de manhã está sempre cheia de gente, e tem os funcionários que são incríveis, que já colocam, se você chega numa escola, a gente tem nossa filha agora é adolescente. Adolescente, se você acorda de mau humor, já era o resto do dia de mau humor. E adolescente acorda de mau humor, né? Os pais que aguentem. Chegou aqui, o papel da pessoa, qualquer que seja ela que está ali na frente, que são uma simpatia incrível, já muda essa chave. Já força o adolescente, ela é obrigada a mudar o humor, porque é recebido com carinho, com bom humor, com uma pessoa que sabe o nome de cada um, sabe o problema de cada um. E normalmente você fala, os professores e professoras têm que ter isso. E no caso, é o funcionário da chegada da escola. Então eu acho que isso é uma marca também, característica do São Domingos, que a gente gosta muito, né? Que a gente valoriza muito. Eu adoro trabalhar com criança, dos pequenininhos, então, que eu já ficava muito ali no infantil, fazendo portão ali, né? Muita coisa boa que eu passei aqui, principalmente nos eventos. Tipo, eu, o Rangel, a gente adora ser convidado para tocar, porque é o que a gente sempre gostou de fazer, né? E a gente, por mais que parou um tempo, a gente nunca esquece. Não tem como você ouvir um samba e não se imaginar naquela situação que você já viveu ou que você queria ter vivido. É muito forte, né? Hoje, graças a Deus, assim, a gente fica muito feliz e muito feliz mesmo quando a gente faz evento aqui na escola.
Para mim é um grande momento. Além de trabalhar com as crianças, com os jovens, o pessoal do ensino médio. E aí, pessoal, vai ter o samba de 65 anos em comemoração do Colégio São Domingos? Eu não vim de uma área direta da educação, aí eu fui me descobrindo educadora no São Domingos. Era um momento que a escola também ia reestruturar essa dinâmica de assistência às coordenações. E eu vim participar do processo seletivo. Aí deu tudo certo. Eu já tinha trabalhado em escola, tinha trabalhado em escola pública enquanto eu cursava o direito. Eu trabalhei com ensino fundamental 2 e ensino médio. E é interessante quando eu olho, né, para esses 15 anos, eu pego esse recorte e eu vejo o quanto que foi mudando. É um curto período de tempo, mas o quanto que a educação mudou, a relação dos alunos e alunas com a escola, a relação da família, a relação da sociedade com o ambiente escolar. Eu era assistente da educação infantil ao ensino médio. Então eu tinha um recorte e trabalhava com uma ampla faixa etária e eu entendo isso como muito importante para a minha formação. E essa mudança para a usina também me trouxe mais responsabilidade ainda, porque novas dinâmicas foram agregadas ao trabalho. Então, tem essa responsabilidade de pensar esse cotidiano para a usina, além da relação ali da assistência de coordenação, mas como um organismo complexo, grande que é a usina. Então, não só olhar para o pedagógico, para a questão ali, fazer a mediação com o aluno, dar um suporte para um professor, uma gestão um pouco mais autoral. Isso tem também me ampliado muito essa perspectiva na educação. A gente está falando, sei lá, comigo que tem 20 anos de escola, mas eu sou uma com as minhas histórias, né? Você é outra pessoa com as suas histórias. E se você senta eu, o Pedro, a Ana, o Paulo e a Luísa, cada um vai contar a mesma história de uma forma diferente, né? E o São Domingos permite isso, né? Isso que é lindo, essa diversidade. Muito interessante, a gente ficou bem impactado com o primeiro eco que nós vemos, porque é a primeira vez que eu vejo esse formato, né? Esse acolhimento com as famílias que estão chegando, esse reencontro daqueles que já se conhecem, e isso impactou. Nós, no primeiro eco nós ficamos observando, de longe vendo, e é uma coisa que eu acho fundamental. Muito legal, porque o Thales veio de uma escola que era pequena, que ele estava desde bebê na escola, né? E era uma escola particular, porém pequena, eu acho que não tinha 200 alunos na escola. Então a gente já estava acostumado naquele ambiente ali, porque meu outro filho também estudou na escola, e então a gente já estava acostumado ali. Daí você fica pensando, nossa, como que vai ser aí na primeira festa da escola, primeira reunião e tudo. Eu acho que é interessantíssimo, isso impactou. Foi muito positivo para nós o eco, e eu acho que para quem está chegando é muito importante. As festas juninas, né, as comemorações na escola sempre fico muito emocionada, porque é um lugar onde de fato a diversidade é exercida, né? Não é vamos falar sobre diversidade. Não, de fato. E todo mundo, o corpo docente todo dentro, né? Praticando comunidade, né? Então para mim sempre foi assim, nossa, tô no lugar certo. Por que eu não estudei num lugar assim, né? Tipo, que super escolha que a gente fez, né? E eu acho que 65 anos é incrível, né? Porque é isso, é um monte de gente, um monte de histórias que compõem uma coisa que é o Colégio São Domingos. O colégio, ele guarda um sentido de comunidade que me parece espontâneo, autêntico, né? Poderia dizer assim, não tem uma artificialidade ali, aquela coisa de vestir a camisa porque sim, não, mas tem a ver com as relações, né? Essa comunidade que é fundada a partir de relações, né? E aí as pessoas vão, as pessoas voltam, as pessoas visitam, né? E a gente está pensando numa rede que é muito ampla,
de quem trabalha ou trabalhou aqui, de quem estuda ou estudou aqui, né, das famílias, e de como esses momentos que também a gente tem os nossos eventos na escola, eles mobilizam essa comunidade, né? Então sempre tem esse fazer junto, né? Por quê? Porque as coisas elas estão fundamentadas em relações, né? Vou pegar um exemplo aqui que eu adoro do colégio, que é o ler, né? O ler, ele podia ser uma exposição ali das produções literárias, né? A família vem e vê o que seus filhos estão fazendo, né? Mas eu acho interessante como o ler ele é um espaço de relação, de troca, né? Então a gente vai ter gente falando, gente escutando, gente interrogando, perguntando, dialogando, né? Especialmente ao longo dos últimos anos, isso tem se fortalecido cada vez mais nesse evento. E a gente tem algo muito similar na Mostra Cultural, na própria festa junina, quer dizer, não é vir para assistir, vir para contemplar, mas é vir para participar, né? E isso vai fortalecer num sentido que é de pertencimento, né? Acho que essa comunidade, esse pertencimento, eles estão fundamentados nesse aspecto, que é a relação, é estabelecer relações entre as pessoas, né? A gente se relaciona aqui, a gente cria laços. Uma criança não vai para um ateliê para observar apenas o artista que eles estão estudando, a linguagem que eles estão estudando e produzir uma pintura, um desenho, uma escultura. Elas vão para o ateliê para tudo isso, mas elas também vão olhar aquela pessoa sensível. A pessoa importa. Não basta ter um diploma de ensino superior, é a pessoa que importa, a pessoa inteira, com a sua história de vida, com os seus valores, com a sua experiência estética, com o seu posicionamento ético, com a sua visão política do mundo. É a pessoa inteira que importa. Não tem nada que seja mais interessante para uma criança do que o ser humano, do que outra criança ou um adulto. Trabalhar. Trabalhar. Então vai. É importante acreditar no que as crianças têm a dizer, né? As crianças têm muito a dizer. Então, quando as crianças se deparam com perguntas que capturam, porque é isso, de que é feita a língua. Se a gente está falando de estudar a língua desde os seus fundamentos primeiros, é uma pergunta que mobiliza, agencia. Na educação infantil, o corpo docente, professores e professoras, é bastante equilibrado, do ponto de vista, por exemplo, de gênero. Historicamente, a educação infantil sempre foi um lugar muito feminino. A maioria das escolas de educação infantil tem o corpo docente composto por mulheres. Aqui no Colégio São Domingos, a gente tem um corpo docente bem passando avião. A Su foi minha primeira professora, aí depois foi a Rê, e depois foi a Van, aí foi a Clau e agora eu tô no Lucas Picos. Eles são muito legais todos, assim. É muito comum em entrevista aqui, isso eu devo ao Silvio, né? Isso é um aprendizado que eu trago da minha relação com o Silvio Barini, que é sempre questionar os candidatos para além da sua competência acadêmica. Então, por exemplo, o que você faz, para além de dar aulas, sei lá, de biologia, o que você faz, né? Você vai ao cinema, você participa de eventos, você lê revista, você tem um hobby, que outros cursos, livros, discos, filmes, parceria você tem constituído na vida, além de ser professor de uma determinada disciplina, porque isso vai nos dando pistas para poder ver como é que essa pessoa pode se conectar aqui dentro com outras ações, né? É aqui que eu encontro um grupo de educadores que de fato me pareciam interessados em pensar a educação como um problema filosófico, implicado com uma educação integral, ou seja, em sentido amplo, né? Não com uma formação para determinados fins, etc. e tal. Nós não estamos falando só de formação acadêmica, só de competência, talvez didática. Nós estamos falando também de uma compreensão consciente da sua vocação, né? daquele objeto ao qual o sujeito quer se dedicar de maneira efetiva, onde ele quer se doar, né? se entregar para essa causa. Encontrar pessoas que têm uma compreensão da educação
ou que tem uma perspectiva da educação, que passe uma compreensão ética, estética, filosófica e política da existência humana, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples. E a gente tem tido muita sorte de poder contar com um grupo hoje de educadores aqui. Aliás, não só hoje, mas assim, há muito tempo temos tido bons companheiros aqui no Colégio São Domingos, boas companheiras, né? Que trazem tatuado-se essa marca, sabe? Esse desejo esse desassossego, como diria o Fernando Pessoa, né? Eu estou aqui, talvez seja uma das mais recentes pessoas chegadas a essa comunidade, talvez essa seja a primeira palavra que me impacta. É uma escola onde as pessoas estão, por diferentes motivos, envolvidas com essa experiência educacional, mas mantém uma relação de respeito, de reconhecimento. Como toda comunidade tem as suas tensões, tem as suas fragilidades, mas ainda assim uma comunidade. E uma comunidade que tem gosto em aprender. Uma comunidade, e eu não me refiro apenas a professores e a todos os demais funcionários, mas eu me refiro também aos estudantes, uma comunidade aberta à curiosidade de querer saber, de saber mais, de investigar o que ainda não sabe, de olhar para o sabido de outras perspectivas, e isso tem me encantado profundamente, essa disponibilidade para a interlocução, para a conexão das diferentes áreas de conhecimento umas com as outras, é algo que tem me encantado. Uma coisa singular existente nesse colégio é também o Comitê de Políticas Antirracistas, que me cabe também a tarefa de coordenar, além da coordenação do ensino médio. Lugar que aceita o desafio de pensar a diversidade. Lugar que reconhece que os preconceitos, a discriminação, eles ainda estão enraizados na cultura como um todo e dentro da escola muitas vezes. E este colégio, dado o seu gosto, não é, pela aprendizagem, dado o seu gosto pelas outras experiências, dada a sua ousadia de aceitar os desafios, também aceita o desafio de criar um comitê para olhar para si mesmo e identificar dentro de si a repetição ou a manutenção dessas estruturas injustas, dessas estruturas desrespeitosas que estão presentes na comunidade, que também estão presentes dentro da escola, trazidas para dentro dela por nós mesmos, em função desse racismo, desse preconceito que por vezes está incrustado em nós também, mas também pela própria maneira como a educação nesse país foi estruturada. Quando cria-se um comitê, corajosamente essa comunidade olha para si e passa a identificar os seus desafios, mas também identificar as suas virtudes, criando políticas, ações, concepções que vão colaborando para que este lugar seja um lugar para todo mundo viver em paz e em dignidade, para que esta escola seja um lugar onde todas as meninas, onde todos os meninos e todas as pessoas sejam lá como elas se reconheçam, possam aprender com alegria, sem que a diferença seja motivo para a tristeza, sem que a nossa singularidade seja motivo para o desrespeito. Quando eu estava na 5ª série, eu entrei no Grêmio, era no Grêmio dos mais velhos. E aí eu queria que a 1ª e 4ª série também tivessem representatividade, que para mim era importante que as crianças de 1ª e 4ª série também fossem ouvidas, porque eu tinha acabado de sair da 4ª série. Então a gente tinha isso assim de ter uma participação assim política muito natural. Assim. Nada mais importante para mim, para minha formação, do que o São Domingos, assim. Nada me formou mais, e às vezes o meu exercício na vida é me recuperar, sabe? Lembrar de quem eu sou através do que eu vivi aqui. Escolhi fazer letras muito influenciada pelo São Domingos, porque eu acho que desde cedo a gente tem uma relação muito próxima com a literatura. Então eu entrei aqui no 4º ano do Fundamental e me formei no 3º ano do ensino médio. E
Eu sempre gostei muito das aulas de português, principalmente porque a gente lia muito em sala de aula. Então a gente fazia leituras conjuntas e, enfim, a gente fazia comentários, conversava sobre, fazia interpretações. Então isso foi uma coisa que me aproximou muito da literatura e fez com que eu escolhesse seguir por essa área. No ensino médio, eu peguei uma parte do ensino médio na pandemia, mas a gente fez um projeto com o professor de português, o Tato, e com o Vagnão, de música, sobre Grande Sertão Veredas. E foi um projeto muito especial e ali eu me encantei profundamente pela obra do Rosa. E no segundo ano do ensino médio, a gente tem um projeto muito legal de fazer monografias. Então eu fiz uma monografia sobre Grande Sertão Veredas e psicanálise. E foi muito interessante, foi uma coisa que eu vejo que hoje me preparou muito para a faculdade de letras. O São Domingos foi uma escola que me acolheu nesse meu desejo musical, né? Eu já tinha muita vontade de fazer música, de estar tocando, mas estava saindo do ambiente que não cabia tanto isso. E aí eu cheguei no São Domingos e tinha o núcleo de artes, que a gente podia escolher entre uma das artes, e eu falei, bom, chegando aqui, vou pra música, né? É o que eu gosto de fazer, tô tateando ainda esse ambiente, vou onde eu já me sinto um pouco mais confortável. E aí a gente teve experiências muito legais com o Lívio, inclusive, de fazer a trilha sonora ao vivo da Sinfonia da Metrópole. Eu lembro que isso foi muito legal pra mim, foi uma primeira experiência com alguém que já estava nesse ramo da música, né? E trabalhando com isso, e me jogar ali numa fogueira, que era fazer trilha de filme ao vivo. E eventos no geral, a gente sempre juntava para tocar peças de teatro, né? A gente fez as Buarquianas com as peças do Chico, o Grande Circo Místico, né? Também do Chico. E sempre tinha banda, sempre estava tocando, os alunos junto com os professores, festa junina, vários eventos, eco, em debate, sempre tinha ali uma parte musical e eu sempre queria estar chegando junto. Formatura, lembro de fazer até formatura que não era minha, mas deixa eu tocar aí, e aí o Wagner me chamava para tocar. Então foi um lugar que eu fui me descobrindo enquanto músico, né? E vendo que, assim, as escolas muitas vezes elas reprimem isso, né? E lá eu senti que somou completamente, eu me sentia à vontade. Inclusive eu levava o violão todo dia, a galera me achava meio pentelho. Mas faz parte, né? Eu lembro que eu ia de ônibus pra escola e ficava levando o violão nas costas, eu tava nem aí. E aí, professores, beijo pra Bilu, que sempre falava pra eu parar de tocar, mas Bilu, você entendeu, né? Que era necessário, não tinha o que fazer. Eu lembro de, talvez na terceira, quarta série, que tinha aula de música que era meio, a gente fazia um coral. E aí lembro que a nossa grande diversão, além de na hora de cantar e tal, mas depois era ficar fazendo versão das músicas, assim, eu, Mikael, pegava as músicas e ficava inventando versão, fazendo paródia, a gente amava. Foi com um professor nessa escola que eu despertei meu interesse, minha paixão pela história, e eu diria até mais especificamente assim, por essa relação com a história que tem a ver com a sala de aula, né? Como até hoje a minha prática como professor, ela procura dialogar muito com aquele professor que eu tive, que foi o Vicente, né? O professor Vicente, ele foi meu professor de história na 6ª, na 7ª e na 8ª série, que seria o 7º, 8º e 9º ano hoje do ensino fundamental, né? Era um baita professor, né? E depois o professor Chico, depois o Trovão. E eu dava aula em outra escola particular aqui da cidade, na época no bairro da Lapa. E aí fiz a entrevista. Uma coisa interessante é que na entrevista já apareceu um caráter que para mim é o que marca o São Domingos. A gente já começou a discutir alguns teóricos, alguns filósofos. Ali a gente já começou a falar de filosofia da história, umas coisas. E eu nunca tinha passado por uma entrevista assim, né? Normalmente a entrevista é uma coisa muito didática, muito técnica, né? E na época o Silvio já começamos a falar de Foucault, daí a gente já puxou para Benjamin, para a concepção de história. Foi muito interessante. E tem um detalhe, quando eu entrei, que eu vi o casarão, eu achei muito bonito o lugar, assim, entrei, achei lindo o lugar. Mas quando eu vi a escadaria do casarão, assim, ali onde na época era a sala dos professores e a escadaria, né? Eu olhei e falei, nossa, que lugar bonito, eu quero trabalhar aqui. Eu queria trabalhar aqui, eu falei, nossa, que lugar lindo, eu quero trabalhar nesse lugar. A gente tinha uma aluna que
acho que ela era do 2º ano do ensino médio. E ela começou a ler Crime e Castigo do Dostoiévski. E ela estava encantada com o livro. E eu estava dando aula e ela lendo Dostoiévski durante a minha aula. Aí um dia eu brinquei, ela falou assim, desculpa, eu estava lendo na tua aula, eu brinquei com ela e falei assim, fique tranquila, certamente o Dostoiévski vai te falar coisa mais interessante que eu, pode continuar lendo, não tem problema. O currículo, o grupo de professores, principalmente os conteúdos de matemática, de linguagem, os procedimentos, é muito procedimental a entrada no Fundamental 2, tem que voltar muito o procedimento de quando eles eram pequenos. Então os professores têm um perfil e uma estratégia didática para esse conjunto de competências e habilidades que precisa nesses 2 anos. Nos outros 2 anos finais, 8º e 9º, mudam os professores, mudam as estratégias, mudam as competências e habilidades do currículo. Para fazer da matemática não só uma ferramenta de instrumentalização, mas que esse conhecimento mais amplo nos permite ver o mundo diferente, se comunicar de forma universal. Então a matemática ela entra como nova perspectiva, aliás, mais uma perspectiva para enxergar o mundo e também como mais uma linguagem para se comunicar com o mundo, e numa linguagem essa que é universal, independente do país que estejamos, né? Como é que eu chego num ensino médio e tenho uma autonomia para cuidar das minhas tarefas, das minhas obrigações, de fazer escolhas de projetos que não são, que são extracurriculares, mas eu tenho uma autonomia e eu quero. Eu acho que o nosso aluno vai aprendendo a dar um lugar de querer para esse objeto de conhecimento. Como é A gente investigou o livro do Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás, e pensou em teatralizar a história de alguns orixás. O nome da encenação era Ori, Meu Orixá. O envolvimento dos estudantes ele foi de uma ordem muito sensível. O aprimoramento técnico, visual que a encenação tinha era também muito especial. Como é que os estudantes podem ter um alargamento da visão de mundo por meio do fazer teatral? Como é que é possível trabalhar a formação do olhar? Nas aulas de teatro tem sempre um momento de fazer teatro e tem um momento de ser espectador, de assistir. Então, o que eu tenho proposto ao longo desses últimos anos, dessas 2 décadas quase, é que os alunos possam se experimentar como jogadores de teatro que têm que resolver um problema de ordem cênica e, ao mesmo tempo, que eles possam ir apurando o olhar, para que esse aluno possa ter um olhar crítico, analítico, que ele possa comparar, que ele possa estabelecer contextos. Por quê? Porque ele aprendeu a ver por meio da cena. Escola de formação mesmo, né? De muitos estudos, investigações, pesquisas. Então, mesmo eu tendo um histórico anterior de ter trabalhado em outros colégios, eu trabalhei com a minha mãe teve uma escola de educação infantil por 15 anos, então muito da minha formação veio de lá. Eu comecei a dar aula com 14, 15 anos, escola de bairro. Trabalhei em outros colégios e vim para cá, muito nova. Então eu vejo esse percurso bonito do São Domingos, assim, me formando, me reinventando, como muitas vezes a gente falava, uma construção e desconstrução de conceitos, de questões mesmo na relação com o outro, né? Passear pelos espaços aqui dessa escola é quase como uma continuação, um pouco assim da universidade, também da minha casa que é aqui perto. Às vezes eu tenho que até tomar um pouco de cuidado para não esquecer que tem rua e tem carro e eu tenho que olhar para os 2 lados para atravessar, sabe? Como se fosse assim um espaço muito familiar, né? E é um lugar para mim afetivo mesmo. A gente ouve experiências tão difíceis e quando uma escola é atravessada por afeto, a gente sabe que alguma coisa deu muito certo. Eu tenho uma memória também, assim, muito, para mim, cara, de algo vivido aqui na escola. E isso tem a ver com a pandemia. E quando eu lembro dos horrores que a gente viveu nesse momento, da dificuldade e do esforço de todo mundo em sobreviver também, né?
Muitas coisas bonitas aconteceram em relação a essa escola na pandemia, apesar da gente não estar nesse espaço. E uma delas foi que um dos professores da nossa filha, que estava com ela naquele ano, foram 2 anos, né? Mas aquele que estava acompanhando aquele ano, tomou o cuidado de visitar um por um dos alunos da sala nas suas casas, com máscara na distância, e levar uma lembrancinha que ele fez com a mão dele para conseguir entrar em contato assim com a criança, e a criança poder ver a pessoa que era uma referência na vida dela, que é um professor com 7 anos de idade. Imagina a importância, né, disso. E foi muito emocionante para a Lorena e para nós esse encontro. Eu lembro também do cuidado que a escola tomou em relação a esse momento histórico e também da implicação da escola com isso. A pandemia me marcou bastante, assim, não só como um momento, mas na nossa vivência aqui na escola. Era uma surpresa para as crianças, as famílias souberam. E aí a gente saía de porta em porta das famílias para desejar um bom final de período, fechar com eles, né, o que foi um ano inteiro de vivência através de uma tela. Eu me lembro de um dos alunos, a gente não se abraçava, né? Era uma das coisas que a gente combinou, que a gente ia tentar manter esse distanciamento por conta da doença, da pandemia e tal. E ele chorou muito, 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 muito. Então era um menino de 9 anos que recebeu as professoras. Então, nesse grupo, né, fomos eu e a Bruna. A gente chegou na porta dele, a mãe já estava sabendo, desceu com ele na porta do prédio. Quando ele viu que a gente chegou lá com um bolo, né, para fechar o ano, desejar que ele tivesse um final de ano bacana e que o ano seguinte fosse melhor, que fosse um ano de melhores encontros, ele começou a chorar de emoção. E eu chorei junto. E aí, lembrando hoje, eu me emociono de novo. E é muito bonito, né? Porque é isso que move a gente, né? Foi incrível aquele dia. Eu acho que foi um alívio de tudo aquilo que a gente estava vivendo, porque mesmo que eu fosse pequena, não tinha tanta noção do que estava acontecendo, era uma coisa muito opressora, e que aquele momento em que a escola veio até mim, digamos, e a Clau trouxe um pedaço de bolo e tudo mais, foi muito importante, assim. Acho que é uma coisa muito marcante para mim. Continuar a fazer escola não estando nesse espaço, com a ausência desse espaço. O que nos levou a fazer uma meditação importantíssima para nós, interessantíssima para nós, a consciência de que a escola não é exatamente esse espaço. Aquilo que define o Colégio São Domingos, embora ele esteja situado aqui, mas aquilo que o define é a sua concepção de educação. Então, naquele momento em que nós nos agarramos assim, ao que é o Colégio São Domingos, o Colégio São Domingos pode existir sem o seu espaço? Sim, pode, e ele continuou, e talvez da maneira mais feliz possível, né? Acho que nós fomos uma escola que atravessou a pandemia com grandes aprendizados. Aquela noção que a gente conversava, né? O que é um campo? Quando a exceção vira norma. Virou norma. Virou norma. A gente vive cotidianamente diante dessa realidade, da exceção, né? Da exceção. E aí, vez ou outra, como é que o Estado opera geralmente? Claro, tem iniciativa de saúde pública com essas pessoas em situação de rua, mas o elemento simbólico é o monopólio da violência, né? Aí faz a grande operação para enfrentar o tráfico de droga do centro. Como se expulsar eles. Como se fosse expulsar o caminho. Então, traumas que se cruzam, né? Traumas que se cruzam. O trauma da ditadura, o trauma de uma cidade que exclui, acho que é o desafio, né? Para além das grandes narrativas, grandes histórias de resistência ou construções de heróis,
Como é que a gente pensa desde as pequenas histórias, essas histórias cotidianas, nos pequenos encontros, pequenos vínculos da vida mesma. Quais são os nomes, quais são suas memórias, quais são suas histórias, para além dos grandes projetos. Ao chegar aqui no Memorial da Resistência, vários alunos, nós, muito mexidos com que cidade é essa, que vida é essa, robotizada, sem pensar sobre quais corpos, quais histórias, quais nomes, continua a nos inquietar um pouco nesse mantra. Todo preso é um preso político. E o que nós desejamos num projeto de educação é suspeitar disso e imaginar como em várias rasuras das paredes que a gente encontrou aqui, outros mundos, outras histórias, outros vínculos, para além desse que nega a nossa possibilidade mínima de vida. E é aqui que move, eu acho, um sentido de educação. Então, aquilo nunca existiu, tudo que você faz e diz acaba sendo sobre me abandonar e andar sem mim. E você ainda fala merda a fim de me ver partir. Eu acho que eu cresci junto com a escola, sabe? A escola tá fazendo 65 e eu tô fazendo 15. Então acho que tem muito essa questão de crescer junto com o espaço. Muitos momentos na escola que eu lembro são na quadra. A sala de música, na verdade eu gosto dos espaços que me convém, né? Que eu sei o que fazer. Para mim esses são os dois lugares principais. Eu gosto muito do circo. Acho que é um espaço diferencial, que nem sempre tem outras escolas. Mas acho que são meus 3 lugares favoritos da escola. Eu jogo futebol, eu sou uma menina. Então a minha vida inteira, rolava muitos episódios de eu, não poder jogar porque eu era menina. Então, só que por que eu não levava isso como algo ruim na minha vida? Por causa da minha família. Porque a minha mãe e minha irmã, até minha avó jogava futebol. Então, pra mim, sempre foi essa rede de apoio. Eu acho que se eu não tivesse essa rede de apoio na família e na escola, que era um espaço que eu podia jogar, eu não pensaria daquela forma. Eu acho que, ter crescido com esse espaço de pensamento foi muito bom pro meu crescimento e formação como pessoa. Uma mulher que joga futebol, que faz o que ela quiser. Letícia, minha primeira professora da escola. Eu passei mais da metade da minha vida nessa escola. Quando eu comecei a ler, a escrever, era algo pra mim muito novo, inédito, sabe? Você vê o mundo de outra maneira. Quando você não lê, você não escreve, você olha você tá andando na rua, pra você tudo é outra língua. Como se fosse uma coisa qualquer, você nem presta atenção. Aí você vai começando a entender. No começo você lê meio silabado, né? Você lê Você no começo lê meio silabado mas depois você vai começando a pegar a leitura e você lê como se você falasse. Se escreve como se você falasse, é algo muito especial. Hoje em dia até cansa um pouco, você tá andando na rua de carro, você vai passando na placa. Eu não queria ler essa placa, mas lê essa placa. Você não consegue evitar virar algo cotidiano. Eu acho que 65 anos muda bastante a escola. Porque a gente está fazendo um projeto com a Elo e a Alice aqui de artes, que ela está mostrando umas fotos bem antigas do São Domingos, que muda muito, Você olha a quadra, nem parece que é aqui. Tem foto de construindos, quando estavam construindo São Domingos. O circo, a parte do parque de areia, é muito diferente, é muito legal de ver como que o tempo fez mudar, as coisas, reformas, o casarão, os pátios. E uma coisa que eu fiquei pensando é que a escola mudou tanto que tem vezes que eu sinto saudades de uma coisa que eu nunca conheci. Eu entrei como aluna, eu entrei acho que na primeira série, ainda era série, não era ano.
Aí eu estudei aqui até o primeiro colegial, que foi 2004. Aí eu saio daqui em 2004, volto em 2007 para fazer estágio no CAC. Já tinha entrado na faculdade, né, na Educação Física, aí entro no CAC em 2007. Fico no CAC de 2007 a 2018, saio em 2018 e volto para dar aula no curricular em 2023. E aí tô aqui e agora eu sou mãe, minha filha estuda aqui, tá no Laranja, em 2 anos já que ela tá aqui. E é isso, é uma história, é uma vida inteira de São Domingos. Quando a gente fala de esporte, tecnicamente ele está voltado à competição. E aqui a gente não tinha essa proposta, era uma proposta de experimentação das atividades, né? E aí depois de muitas conversas, muitas reuniões e alinhando mais aí a esse projeto pedagógico do São Domingos e da Educação Física, aí o coordenador de Educação Física da época, que era o Ivo, sugeriu o Centro de Atividades Corporais. Pegou. Então ficou CAC, CAC, uma marca dentro do São Domingos, então é a Regina do CAC, o futsal do CAC, pegou mesmo esse nome e a gente usa até hoje. Aí em determinado momento desse projeto a gente entendeu que só o corporal também era pouco, né? Tinha interesse por outras atividades e a princípio a gente fez uma parceria com o Barulho Bom, que é um projeto idealizado pela Isadora Canto, que é mãe de ex-aluno aqui da escola. Então ela que criou, ela que estruturou. E depois, quando eles saíram da escola, a gente incorporou ao CAC. Dentro de uma escola, todo mundo que está aqui trabalhando lida com educação. Então, todo mundo que atua aqui, de algum modo, se coloca numa condição de educador. Porque ele é um personagem que faz parte dessa estrutura escola. E ele também serve de exemplo para todos, ele também interfere nos modos de configuração desse espaço educacional. Mesmo alguém que atua aqui no operacional, colaborando com a limpeza das salas, ou ali no portão, né, fazendo esse processo de entrada e saída de aluno, eles estão atuando sobre os estudantes também, né? Eles também estão em vínculo com eles e eles também são afetados por esse universo da escola. Você não faz educação sem a adesão da pessoa. Não é a letra que educa. Você pode dizer o mesmo texto, apresentar o mesmo artigo, a mesma proposta, é a mesma letra. Não é a letra que educa. É o espírito, né? É o sopro, né? É o jeito de dizer, de falar, de provocar, esse time. Então, eu acho que a escola sempre teve muito claro que se eu não tiver aqui um educador que é autor, isso não tem grandes consequências. Se este educador não se sente também autor do projeto, ou pelo menos coautor desse projeto, se ele não tem autoria, ele também não tem autoridade. Esta exigência de autenticidade na relação é uma exigência que se faz dos assistentes de coordenação, a secretaria, a todas as funções aqui dentro. Acho que isso, assim, nós somos a escola cujo princípio é o diálogo. Uma troca deles aprenderem, de eu dar também o meu aprendizagem para eles. E era isso, era uma vida gostosa. Um aprendia com o outro e aprendi bastante com os alunos também. Cuidei deles, ficava brava com eles. E era assim, ia a dona Ana para cá, ia a dona Ana para lá, e cadê a dona Ana? E cadê o pano para fazer a festa? A dona Ana, na festa junina,
Era uma coisa, eu ficava doidinha nas festas juninas aqui, sabe? Vinha tudo, Dona Ana, cadê o pão? Dona Ana, cadê isso? Dona Ana, cadê aquilo? Dona Ana, quero cola, Dona Ana, quero aquilo. E a Dona Ana corria, eu lá pra cá, pra cá, e corria, vocês também fazem bagunça, vocês também têm de tudo uma hora só, mas eu ia lá e fazia, e dava, e é assim.